Quero falar um pouquinho com vocês sobre os métodos de estudo. A gente tem alguns métodos e a gente, no decorrer do estudo do Novo Testamento, a gente vai utilizar esses métodos, mas não precisa ficar inseguro, não precisa ficar tenso aí. Os métodos, eles só vão ajudar e a gente vai estudar de forma que a gente vai utilizar esse método de forma que você vai ficar mais tranquilo para estudar, vai ter uma definição, você vai ter um norte. Fica melhor do que a gente deixar tudo solto e fazer um estudo muito solto, sem ter um método, porque o método vai nos auxiliar, o método vai nos ajudar. Mas a primeira coisa que eu queria falar para você é o seguinte: estamos estudando o curso bíblico, nós vamos estudar a Bíblia, né? Bibliologia. Vamos estudar a Bíblia, vamos estudar os livros da Bíblia. Nós vamos estudar de Mateus até Apocalipse. Então, o nosso desafio agora é de Mateus a Apocalipse. Eu não sei onde você está na sua leitura. Eu não sei se você já terminou o Antigo Testamento, se você já iniciou o Novo Testamento, como é que está na sua leitura. Mas o que eu queria pedir para você é o seguinte: como a gente agora vai estudar o Novo Testamento, se você não terminou o Antigo Testamento, dá uma parada, porque agora a gente precisa que você leia o Novo Testamento. Próxima aula a gente vai estudar Mateus. Eu nem vou falar de Mateus hoje, a gente só vai dar uma introdução. Próxima aula a gente vai estudar Mateus. Eu preciso que você leia Mateus. Se você conseguir ler 3 capítulos por dia nessa semana, a gente consegue ter Mateus, a leitura ficar em dia. Então vamos deixar agora o Antigo Testamento e agora a gente vai começar a leitura do Novo Testamento. Primeira coisa que eu queria falar, gente: se você vai estudar a Bíblia, se você se propôs a ler a Bíblia, não dá para você pegar aquele livrinho com letrinha pequenininha, ficar tentando o que está escrito naquele. Não dá para você fazer assim. Você precisa de uma Bíblia com letra grande, para não ficar uma leitura cansativa. Então, olha que legal, ó, a minha Bíblia, deixa eu mostrar para vocês, ó, ela que está aberta aqui, ó. Letra grande, olha a letra, que delícia. Entendeu? Eu sou meio cegueta mesmo, mas para a leitura do livro inteiro, que é o que eu gosto de fazer, pegar um livro e ler o livro inteiro, até se eu te desafio a fazer isso, ao invés de ler 3 capítulos por dia, se você tiver disposição, pegar uma manhã e ler o livro de Mateus. Você pega uma parte da manhã, em 4 horas mais ou menos, você terá lido o livro de Mateus. Então, até menos de 4 horas, tá? Menos de 4 horas você lê o livro de Mateus, se você tiver essa disposição. Então, o que eu quero falar para vocês? Bíblia com letra grande. Não adianta, você vai na rede da sua casa estudar a Bíblia. Sem ilusão, gente. Você vai dormir, você vai cochilar, você vai ficar tão confortável. Então, procura um lugar confortável, mas um lugar não tão confortável. Um lugar legal, que você acomode bem o seu corpo e que você consiga fazer a sua leitura. Tá, esse é o objetivo. É sacrifício? Não vou te enganar, não é simples ler a Bíblia. Se fosse simples, não seria um desafio para muita gente. E não teríamos aí muitos cristãos que não conseguiram ler a Bíblia uma vez. A regra de fé e de prática não foi conhecida de capa a capa ainda, de muitos. Então, esse é um desafio e essa é a oportunidade que você tem de ser direcionado para a leitura da Bíblia. Então, se você já leu, ótimo. Se você nunca leu, ótimo também, porque esse é o momento. E você vai ter auxílio, né, da escola, você vai ser direcionado para essa leitura. Então, vai ser uma bênção, tá? Então vamos lá, método de estudo bíblico. Para se fazer qualquer investigação da Bíblia, é necessário ter uma metodologia de trabalho. Por quê? Exatamente por isso, para você não desistir. Se você fizer com comandos, agora é isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou extrair isso do texto. Esse é o auxílio que a gente quer te dar para a leitura da Bíblia. Por quê? Porque o curso bíblico, você precisa ler a Bíblia. Acho que 90% do curso é a leitura da Bíblia, 10% é a aula com o professor, é um direcionamento, é um contexto histórico, é uma ajuda numa interpretação. Mas o curso bíblico, 90% é a leitura da Bíblia. Se você leu a Bíblia toda no curso bíblico e você não conseguiu prestar atenção na aula, não conseguiu detectar aquilo que o professor falou, eu penso que você terá ganhado 90% porque você leu a Bíblia e isso nunca vai ser perdido na sua vida, a leitura da Bíblia. Então, Bíblia grande,
lugar confortável, anotei até aqui, mais ou menos confortável, e fazer força, esforço, sacrifício, determinação para a leitura da Bíblia, tá? E aí a gente vai dar alguns métodos para você de estudo, tá? Para melhorar, né? Para melhorar, tá? Os métodos são passos a serem dados na pesquisa, é a forma de procedimento para se chegar a um determinado fim, tá? Então a gente vai seguir alguns passos, porque a gente tem alguns objetivos, a gente quer chegar a um determinado fim, tá bom? O que a gente quer com o curso bíblico, com a bibliologia? A coisa que eu penso que é mais importante, se eu conseguir isso, eu vou estar muito feliz. Se eu conseguir aguçar em você esse desejo de conhecer a Bíblia, essa curiosidade por ver o próximo capítulo, por ler o próximo capítulo, por ler o próximo livro, por buscar, assim, por si só, verdades na Bíblia, sem ajuda de terceiros, você e a palavra, você se debruçando na palavra. Se eu conseguir isso, poxa vida, eu vou estar muito feliz, tá? É você descobrir essas verdades por si só. O objetivo é esse, você aguçar essa vontade de estudar a palavra, aguçar essa vontade de aplicar a palavra na sua vida e aguçar essa vontade de ensinar para outra pessoa. Tá perfeito, é você estudar, é você aplicar, viver, trazer para sua vida e é você querer ensinar para outros, querer incentivar outros. Eu penso que esse é o nosso maior objetivo no estudo da Bíblia, no curso, né, no curso bíblico, né, na escola, nessa escola. Então, o que a gente vai estudar? No Novo Testamento, e agora eu estou falando um pouco do método, a gente vai estudar o que é elemento-chave, o que é essencial, o que é não pode faltar, o que é insubstituível. A gente vai estudar isso, a gente vai tentar puxar isso livro por livro. Em cada livro a gente vai tentar buscar isso, a ideia geral, a visão principal, e isso dentro de métodos. Por quê? Para facilitar esse estudo. Por exemplo, o método crítico, que é um método dentro de um outro método, que é o método indutivo. Calma, não fica nervoso, porque depois a gente vai fazer isso juntos, vai ser tranquilo. O método crítico, a gente vai estudar e a gente vai responder essas perguntas. Ó, quem escreveu o livro? De onde foi escrito? Para onde foi escrito? Para quem foi escrito o destinatário? E quando foi escrito? A gente vai conseguir situalizar, né? Situalizar o livro. Quem escreveu, quem é o autor, é tão importante a gente saber quem é o autor, porque a gente consegue ver características dele no livro, a gente consegue entender por que ele estava passando também, por que ele escreveu daquela forma. Então, quem é o autor é muito importante. Muito importante também é entender quem é o destinatário, o que o destinatário estava vivendo, como ele recebeu aquele livro, quando ele recebeu, como ele recebeu, o que ele entendeu com base naquilo que ele estava vivendo. Então, isso é muito importante, saber quem é o destinatário e as datas, né? O lugar onde estavam. Isso a gente vai tentar estudar livro por livro, tá? Outra coisa que é o transfundo histórico. Isso é muito importante para a interpretação. A gente saber o que aquela pessoa estava vivendo naquele momento quando ela recebeu aquele livro. Quando ela pegou, vamos pensar nas epístolas, quando ela pegou aquela carta e começou a ler, aquela igreja começou a ler, o que ela estava vivendo? O que significou para ela receber aquela carta? Qual o que eles pensaram? O que foi prático ali para eles naquele momento que eles receberam. Isso faz parte do contexto histórico que a gente vai estudar um pouquinho também livro por livro. Uma outra coisa é um método panorâmico. Qual é a razão principal de ter sido escrito esse livro? Qual é a ideia central? Alguns estudiosos chamam de versículo-chave. Qual é o versículo-chave? Qual é o versículo que resumiria a ideia desse livro? É possível a gente também extrair do texto um versículo-chave, um versículo que resumiria a ideia. Isso também é bem legal. E aí, ó, um método global que é a aplicação pessoal. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente já viu que ela é a voz de Deus para nós hoje, a gente precisa entender que todo o estudo da Bíblia vai culminar nessa dinâmica, nessa
transformação, nessa aplicação, e mais do que uma aplicação generalizada, é a aplicação pessoal. O que eu aprendo com esse livro? O que pode mudar na minha vida através desse livro? Então é muito importante a gente ter em mente isso, que como é a voz de Deus para nós hoje, tem direcionamento, tem algo específico para nós, tem mudança de vida, isso é muito importante. E foi muito importante quando foi decidir-se quais eram os livros inspirados por Deus. Então tinha alguns critérios, né? 5 critérios muito importantes para selecionar os livros que eram considerados inspirados. E um dos critérios era a dinâmica. O que é essa dinâmica? A dinâmica era a possibilidade de transformação de vidas. Se aquele livro trazia essa mudança de atitude, mudança de direção para o ouvinte primitivo. Porque se o livro não traz mudança nenhuma, ele não era considerado inspirado. Então esse era um dos critérios, né? Essa dinâmica, esse poder de transformar as vidas. Então, quando a gente faz a aplicação, a gente para ver o que aquele livro ou o que aquele texto, né, diz para mim hoje. E a aplicação pessoal é para mim mesmo, não é aplicação para a igreja, para o meu parente e tal, é o que aquele livro está falando para mim como pessoa. Então, esse é um método que a gente vai estudar. A gente vai fazer algumas observações no livro e depois eu vou falar o que são observações dentro de um outro método. E a gente vai fazer também interpretações. Vamos tentar interpretar alguns textos. Tem algumas passagens que a gente chama de PD, que são passagens mais difíceis, passagens que a gente tem que se debruçar mais, que a gente tem que pensar mais, que a gente tem que parar mais e refletir e pedir orientação de Deus. E aí ouvir alguns comentaristas, o que algumas pessoas, alguns estudiosos, né, dizem acerca daquele texto. Isso faz parte do nosso estudo. E nós vamos utilizar também o método indutivo. O método indutivo é um método de estudo bíblico que nos ajuda a observar as escrituras diretamente no seu contexto. O que é isso? A gente vai pegar um livro inteiro e a gente vai estudar um livro inteiro. A gente não vai estudar só partes de um livro. Exemplo, semana que vem nós vamos estudar Mateus. A gente precisa ler todos os capítulos de Mateus, do início ao fim, para a gente ter uma ideia geral. A gente não vai pegar partículas, a gente vai ter uma ideia geral do livro, tá? E aí, ó, esse estudo pelo método indutivo, a gente começa primeiro com a Bíblia. A gente deixa os comentaristas, a gente deixa o que a gente já aprendeu acerca desse livro, a gente deixa guardadinho ali e a gente vai para o livro como se fosse pela primeira vez. E aí a gente vai buscar, dentro do contexto do livro, o livro inteiro, a gente vai buscar qual é a ideia daquele livro. A gente vai buscar qual é o sentido daquele livro, tá? Então a gente vai começar somente com a Bíblia, ó. O estudante vai aprender a mergulhar numa passagem por si próprio. E assim ele vai ver muito mais do que aquilo que ele viu numa primeira olhada. Então vai ler o livro e vai se aprofundar nele na medida do possível, com a nossa leitura, na medida do possível, com o tempo que a gente tem, para a gente entender qual é a ideia geral daquele livro. Características desse estudo indutivo, olha que legal, ó. A primeira característica, ler a Bíblia. Não tem como estudar a Bíblia sem ler a Bíblia. Desculpa eu estar repetindo isso, tá? Mas é porque é a primeira aula e depois a gente vai estudar os livros, vamos entrar nos livros, fiquem tranquilos. Mas eu preciso frisar isso, ler a Bíblia. Não vamos ler um livro sobre a Bíblia, não vamos ler um comentário sobre a Bíblia, não vamos ler um artigo na internet que fale sobre o livro de Mateus. Não, gente, nós vamos ler o livro de Mateus, é a nossa chance, é o nosso contato com a Bíblia. E eu insisto nisso, por quê? Porque às vezes a gente chega na aula e o aluno não leu o texto, mas ele trouxe um artigo. Entendeu? Ah, que legal, ele fez uma pesquisa na internet, mas não é o objetivo. Deixa eu falar para vocês, o objetivo é ler o texto bíblico.
É conhecer o texto bíblico. Ainda que você já tenha lido, lê de novo. Eu vou falar para vocês, é o meu compromisso. Que eu não sei quantas vezes eu li, eu vou ler de novo. Eu não sei quantas vezes eu li Mateus, eu vou ler de novo. A proposta é, nessa semana nós vamos estudar Mateus, nessa semana eu vou ler Mateus. Então, vamos ler Mateus esta semana, tá? Então, não vou ler um livro sobre Mateus, eu não vou ler o que um escritor, que depois de ter estudado Mateus, ele fez umas anotações, escreveu coisas. Não, eu vou ler o livro de Mateus. Esse escritor eu vou ler em outro momento. Agora eu estou no curso bíblico, eu vou ler Mateus, tá bom? Tá, então ler a Bíblia em seu contexto. Vai ler tudo, você não vai ler só um pedaço de Mateus. Vamos ler tudo, gente. Vamos ler tudo. Vamos pensar assim, a Bíblia é um livro de alguém apaixonado que escreveu para nós. É um livro que Deus escreveu para nós. Alguém que nos ama deixou para a gente ler. Imagina, vocês que são alunos provavelmente novos, né? Eu que não sou tão nova assim. Mas eu vivi numa época que a gente namorava por carta. A gente escrevia carta. Agora é e-mail, agora é telefone, é WhatsApp, isso não existe mais. Mas eu recebia cartas. E é muito legal você ir lá lá na caixinha do correio e pegar uma carta. E alguém que você gosta escreveu uma carta para você. Eu vivi isso, gente. É muito legal. Né? Aqueles selos no envelope. E aí você pega uma carta, você começa a ler uma carta de amor. Você começa a ler a carta, você não para a carta no meio, guarda a carta, só se for algo secreto que você não queira que ninguém veja e chega alguém. Né? Você não faz isso, guarda e vai fazer uma outra coisa e depois você lê. Você pega aquela carta e você começa a ler, e você também é apaixonado, você quer chegar ao final. Você quer chegar ao final da carta que está escrito: eu te amo, beijo, saudades, venha me ver, chego aí tal dia. Você está doido para chegar ao final. Entendeu? Eu acho que é assim que a gente precisa pegar a Bíblia. A Bíblia é uma carta de amor. A Bíblia é Deus falando com a gente. A Bíblia é a voz de Deus para nós hoje. Tem direcionamento, tem revelação, tem declarações de amor. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é o melhor livro do mundo. Não tem, incomparavelmente, o melhor livro do mundo. Então, a gente precisa entender que a gente está perdendo de não estudar a Bíblia. Então, pega o livro e lê o livro. Se puder ler ele todo, lê ele todo. Ah, Denise, não posso ler ele todo, essa professora tá louca. Como que eu vou ler um livro todo? Beleza. Então, lê 3 capítulos por dia, 4 capítulos por dia. O dia que estiver mais tranquilo, você lê um pouquinho mais. Mas vamos ler a Bíblia dentro do seu contexto. Vamos ler a Bíblia como uma carta de amor continuada. Vamos pegar a Bíblia e vamos ler desse jeito. Ler a Bíblia sem prejuízos subjetivos. O que é isso? Sem essas ideias preconcebidas. Às vezes você vai ler a Bíblia, você vai para a Bíblia já querendo base para aquilo que você já acredita. Poxa, se o que você acredita não é verdade, se o que você acredita não é bem assim, vai para a Bíblia e leia a Bíblia sem ideia preconcebida. Deixa quietinho o que você acha que é certo e busca em Deus. Por isso que eu faço questão, vamos orar antes da gente ler a Bíblia. Ora lá antes de ler a Bíblia e vai para a Bíblia para buscar uma palavra de Deus, algo novo de Deus, porque às vezes o que você tem já está antigo, não é aquilo. Às vezes o que você acha que é verdade não é verdade. Então vai para a Bíblia sem ideias preconcebidas, vai para a Bíblia com o coração aberto, vai para a Bíblia calando a voz do eu, né? Cala a voz do eu, cala a sua voz, né? Fica quietinho, né? Quietinho, vai ler a Bíblia, porque tem revelação de Deus para nós na leitura da Bíblia, tá? Olha, ler a Bíblia com os olhos em Deus. O Espírito Santo é o mestre. Então a gente precisa pensar em Deus, ler a Bíblia de forma reverente. Ler a Bíblia é a voz de Deus, é Deus falando. Seja humilde, né? Seja reverente. Entenda que você está diante de um livro formidável, de um livro maravilhoso. Entenda que você tem oportunidade maravilhosa, que tem pessoas que não têm essa oportunidade, que nem sabe que a Bíblia é a voz de Deus, é a palavra de Deus, ou que tem só um pedaço da Bíblia, não tem uma Bíblia inteira para ler, né? Existem países que é assim, então, enfim, você tem uma Bíblia na sua casa, ou várias Bíblias, uma de cada cor, né? Para todos os gostos.
Vamos usar a Bíblia, vamos ler a Bíblia, tá? E outra coisa, ler, 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 reler, reler, reler. Essa é a ideia, né? Incansável, ser incansável na leitura da Bíblia. Você não está perdendo, você só está ganhando em ler a Bíblia, porque ela é a voz de Deus para nós.